Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 15 anos. Apenas em 2020 foram registrados, no estado de Minas Gerais, 149 feminicídios e mais de 144 mil casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. De janeiro a maio deste ano, 57 mulheres foram assassinadas e houve mais de 58 mil registros de violência contra esse grupo. Um passo importante para enfrentar o problema é a disponibilização de informações claras e seguras para a população. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, lançou este ano a cartilha Sempre Vivas, Serviços de Atendimento à Mulher. Totalmente engajada nessa causa, a deputada estadual, que é presidenta da comissão e está em seu primeiro mandato, é assistente social e professora. Ela defende a educação de qualidade como fator de transformação social. Com experiência nos ambientes público e privado, ela desenvolveu a habilidade de gestão e liderança e é a entrevistada de hoje do Começo Conversa. Não descobriu ainda de quem estou falando? Então fique ligado, não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, que é produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas emissoras TV Sistec e TV Super Canal. Nossa convidada de hoje é deputada estadual e atualmente presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ela está em seu primeiro mandato, é assistente social e professora. A deputada defende que são necessários aprimoramentos na rede de proteção às vítimas e mudanças de cultura, por meio da inclusão do conteúdo nos currículos escolares e da parceria com os homens no combate à violência. Ela, inclusive, veio a Caratinga para registrar o lançamento da cartilha Sempre Vivas. Estamos falando da deputada Ana Paula Siqueira. Deputada, seja muito bem-vinda ao Começo Conversa. Prazer, professor Eugênio, uma satisfação imensa estar aqui com você e compartilhar um pouco dessas informações importantes desse trabalho que a gente vem fazendo na Assembleia de Minas. Bacana, prazer muito grande receber aqui, ainda mais sendo assistente social e professora. Bacana, hein? Deputada e com esse conhecimento, né? A sua experiência com docência qual que é? Olha, eu sou professora alfabetizadora, né? Então, na verdade, a minha experiência é com crianças pequenas, no início da vida escolar, com alfabetização. Mas eu trabalhei muito tempo, professor, na área da educação, mas voltada para a inclusão de jovens no ensino superior. Eu fui coordenadora geral da Associação Pré-UFMG, um pré-vestibular social em Belo Horizonte, que oportunizou a milhares de jovens a ter acesso ao ensino superior, quando naquela época não existia ainda política pública de educação para o acesso ao ensino superior. Então, a gente vem num processo de inclusão, num processo de superação de dificuldades e de oportunidades para aqueles que são os mais vulneráveis na nossa população. E o serviço social, ele vem junto com esse processo, né, de participação mais ativa, da identificação dos grupos ditos minorias, mas que são subrepresentados na nossa sociedade, e da necessidade de garantir a eles os direitos e mais acessos. Então, a gente vem com essa bagagem, com essa experiência, num modelo muito participativo, e chegamos na Assembleia hoje, na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, para dar às mulheres voz, vezes, e cuidar dos seus direitos, cuidar da garantia. Bacana. E pensar as políticas públicas. Eu acho muito interessante essa questão de unir aí o serviço social, né, com a educação, porque a assistência social tem essa visão, né, quer dizer, sabe que precisa ajudar, mas não é só dar ajuda, quer dizer, de alguma maneira precisa fazer com que aquela pessoa consiga, por ela mesma, buscar os recursos que ela precisa, né, para não ficar nessa dependência o tempo todo. E esse entendimento de que a educação era primordial, né, porque ensinou a base, né, fortaleceu a base, o resto vai crescendo. Isso, de uma maneira melhor, né? É como uma grande árvore, né? Raiz bem firmada no solo, cresce algo Bacana. Que vai produzir, né, coisas boas. Muito bem, 15 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que é considerada uma das melhores, né, do mundo nessa área de proteção à mulher, não é isso? Isso. Quais são os avanços? Em 15 anos, o que podemos comemorar?
É curioso, né, professor? Nós temos a Lei Maria da Penha, que ocupa a terceira posição de melhor legislação no enfrentamento à violência doméstica e familiar no mundo, num país em que nós ocupamos, tragicamente, o 5º lugar quando o recorte é feito sob a perspectiva da violência doméstica e da violência familiar. A lei, quando promulgada, ela traz como avanço a definição dos tipos de violência. A violência física, que é essa violência que, né, as pessoas identificam com maior facilidade, porque elas deixam marca no corpo. E muitas vezes as pessoas só identificam violência contra a mulher, né? Quando o olho está roxo, quando o braço está com as pegadas, né? E não é só esse tipo de violência. Nós temos a violência psicológica, que é uma violência silenciosa, mas que também mata, porque ela baixa a autoestima da mulher, ela gera angústia, ansiedade. Muitas mulheres atentam contra suas próprias vidas, né, num estágio de depressão agudo provocado pela violência psicológica. Inclusive, quero só fazer um destaque aqui, que nesse mês de agosto nós tivemos um avanço também, que a violência psicológica agora entrou no Código Penal, né? Então a gente tem um avanço também. Temos a violência moral, que é o crime de calúnia, difamação. Temos a violência sexual e temos a violência patrimonial, também muito pouco conhecida, mas é quando o companheiro, quando o marido se apropria dos bens que são daquela mulher, né? Então, esses 5 tipos de violência é um avanço, né? Tipificar e deixar claro para a nossa sociedade que violência contra a mulher não é só a violência física, ela tem esses outros elementos. A gente avança também quando a Lei Maria da Penha garante as medidas protetivas para as mulheres, né? Obviamente, a gente sempre fala assim, mas nós temos casos e casos que as mulheres tinham medida protetiva, ainda assim o companheiro foi lá e assassinou ou agrediu. Temos sim, mas nós temos muitas mulheres que já foram salvas em função das medidas protetivas. Além da Lei Maria da Penha trazer também um caráter assistencial ao atendimento a essas mulheres, né? As redes de enfrentamento à violência, a organização da funcionalidade do TJ, do MP, da Defensoria, né, da sociedade civil organizada, conciliando com as políticas públicas. Então, a lei ela traz todo esse arcabouço que eu considero que são avanços importantíssimos. E a punição ao agressor, né? Ela de fato acontece? O que me chama a atenção é termos uma boa lei, comemorando 15 anos, quer dizer, é uma lei que dá garantias, né, para a mulher, mas a mulher continua apanhando, a violência continua acontecendo, a violência moral, a violência patrimonial, a violência contra a mulher está em casa como se a mulher não trabalhasse, né, porque é um tal de falar, eu trabalho, você fica em casa, por conta disso eu que mando e faço o que eu quero, né? Então, assim, a punição tem acontecido, quer dizer, nós estamos prendendo os agressores? Sim. Estão punindo os agressores? Sim, professor. Os professores são os agressores vêm sendo punidos, a gente tem uma crescente, né, da punição, a gente tem uma crescente das condenações. Mas, infelizmente, como o senhor relatou no início, nós temos um número de incidência de violência que ele é muito grande, né? Para termos assim bem claro isso, vou trazer um dado aqui recente. Em Minas Gerais são registrados diariamente 400 boletins de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso significa que a cada 1 hora, 16 mulheres são violentadas. Então, o volume é muito grande. Tem uma pesquisa recente, a pesquisa Data Senado, que ela mostra o porquê que a gente tem uma grande incidência e porquê que as mulheres, às vezes, não registram a ocorrência, porque os 400 casos são casos registrados. Nós reais, sabemos, né, que existe uma subnotificação. Com certeza. E aí, nessa pesquisa, que é muito interessante, ela mostra os dados e mostra que as mulheres não registram, primeiro, por medo do agressor. Segundo, pela dependência financeira que ela tem do agressor. Terceiro, porque ela se preocupa com o cuidado com os filhos. Quarto, ela ela considera que não vai adiantar, ela sente insegurança ao fazer um registro de ocorrência, ela não acredita, né, que vai trazer uma solução. E tem um dado importantíssimo lá, que fala que as mulheres acreditam que aquela vai ser a última vez que ela está sendo agredida. Então, a gente tem uma série de problemas. E um dos principais problemas, professor Eugênio, é a cultura.
Infelizmente, a violência contra a mulher, ela é uma violência naturalizada na nossa sociedade, culturalmente aceita. Então, se não fizermos um trabalho de verdadeira educação nos lares e também por via da política de educação, nós não vamos conseguir superar esses trágicos números, né? Porque ainda os homens têm aquele entendimento de que as mulheres são posse, de que as mulheres são objetos e que pode-se tudo, né? Então a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de um processo educacional que quebre essa cultura da naturalização da violência contra a mulher, que mostre, deixe claro e evidente para toda a população que todo e qualquer tipo de violência é crime, né? Então eu acredito muito na necessidade de investirmos mais esforços na formação, na superação dessa cultura que é o que gera, na verdade, tanta violência, é o que gera, inclusive, tantas mortes, né? Tantos feminicídios, como a gente vem registrando aqui no estado. É como a árvore que o senhor falou, né? Se for bem cuidada, bem plantada, se a muda for boa e bem regada, os frutos serão bons, né? Me chama a atenção que o número também de mulheres que registram a queixa e depois elas retiram a queixa também é muito grande. Isso, a gente sabe que tem aquele falso pedido de desculpa, que o marido chora e fala, eu não vou fazer isso mais não, aí é aquele caso que vai ser a última vez, eu vou dar uma chance para ele. Mas também tenho medo de que a lei também não se cumpra efetivamente, ela tem a garantia de proteção, né? Existe um treinamento para os agentes que aplicam a lei também? Eu falo isso por quê? Porque eu já vi reportagem, por exemplo, não sei se isso é uma coisa muito comum, mas de mulheres que foram quase que forçadas, entre aspas, aí, mas foram, né, orientadas pelo próprio agente, falou, larga isso para lá, você não vai dar nada, volta para casa, ele bebeu, vai dar tudo certinho. Isso. Chega em casa, no outro dia está apanhando de novo, né? Isso. Professor, né, quando eu ainda estagiária, né, do curso de Serviço Social, eu acompanhei uma instituição que cuidava dessas mulheres vítimas de violência. E eram recorrentes casos e casos que elas compartilhavam conosco lá, de que quando elas foram pedir ajuda numa delegacia, às vezes aquele policial, aquele servidor que acolhia elas naquele primeiro contato, perguntava para elas, mas você não fez nada para merecer isso, não? Né? Você não fez nada, não? Você não falou alguma coisa, sua roupa? Apanhar, quer dizer, né? Exatamente. Então, a gente vê que é uma cultura. Existe um esforço, né, que vem sendo feito tanto pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelos agentes todos que estão no atendimento das mulheres, de qualificar e de formar e de capacitar os seus agentes para essa acolhida. É recorrente a reclamação também de mulheres que se sentem violentadas novamente quando chegam numa delegacia especializada e vão ter que recontar toda a violência para um homem, né? Então, aquilo já é uma outra agressão que essa mulher passa. Então, nós trabalhamos na perspectiva da ampliação do serviço especializado para as mulheres. Minas Gerais tem 853 municípios e 71 delegacias especializadas, que estão em 69 municípios, né? Então, a gente tem uma estrutura de delegacias muito pequena frente ao tamanho do nosso estado. Muitas cidades sem esse Muitas cidades aporte, sem, né? Nós temos muitos municípios que não têm sequer uma rede de apoio para essa mulher e a gente precisa também humanizar esse atendimento, né? Essa mulher ela não pode ser vítima de novo de um processo já tão desgastante para ela. Bacana. Então, essa capacitação vem sendo feito um esforço para qualificar e um esforço também de contratação de agentes femininas para lidar com o recebimento, né, com a acolhida dessas mulheres. Ficar mais à vontade para falar, né? Sim. Deputada, vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí? A conversa está muito boa aqui, um bate-papo muito especial com a deputada Ana Paula Siqueira. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a visita da deputada estadual Ana Paula Siqueira, que aceitou o nosso convite para participar do nosso programa. Deputada, esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso está vencido, né? Super vencido, né? Tá no passado e mais uma vez retrata
o como que é cultural, né? Você está vendo uma situação acontecer na casa do seu vizinho, você ficava impedido de tomar uma providência, né? E isso ficou muito claro para toda a nossa população, professor, quando daquele caso mais recente de uma advogada lá no Rio de Janeiro que conheceu um rapaz pela internet e no primeiro dia que eles se encontraram, ela passou 4 horas sendo agredida pelo então namorado. Considerar aqui que tanto ela quanto ele são advogados, são pessoas conhecedoras da lei. Então, não falta a eles entendimento e esclarecimento sobre o que é um crime, né? E se não fossem os vizinhos, nós não teríamos um bom desfecho dessa história, nem para contar, para ajudar a nossa população a se atentar da seriedade que é a situação. A Assembleia de Minas aprovou, no ano passado, uma lei que obriga os síndicos a denunciarem em caso de suspeita de violência doméstica e familiar contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Bacana. Isso é extremamente importante. É obrigado. O síndico está tendo barulho no apartamento, a mulher gritando lá, ele tem que denunciar isso. Ele tem que denunciar. Se o suspeito, ele liga para a polícia vai lá, a polícia vai fazer a averiguação. Mas ele não pode negar ajuda e assistência. Porque, de fato, professor, a Polícia Civil tem trabalhado com esse mote, eu achei ele muito interessante. Em briga de marido e mulher, salva-se a mulher. É muito importante porque nós estamos perdendo as mulheres que estão sendo cada vez mais vítimas de violência, vítimas de feminicídio. A gente fica, é uma coisa impressionante, né? Porque é inimaginável, né? No século XXI, o mundo passando por essa pandemia, um momento que trouxe dor para muita gente e que trouxe ensinamento para muita gente, né? Quer dizer, a gente acabou aprendendo muito, né? Quer dizer, nossa vida vale quase nada, né? Ela é muito breve, né? E as pessoas se agredindo. E é verdade que nós tivemos um aumento da violência contra a mulher por conta do isolamento social? Infelizmente, professor. A casa, o lar, né? O teto, que deveria ser o espaço mais seguro para todos nós, ele se revela também o espaço mais inseguro para meninas e mulheres. É lá no ambiente da casa, da residência, do domicílio, que nós encontramos os maiores índices, né, e registros de violência. Violência física, violência sexual, especialmente contra as meninas, né, e todos os outros tipos de violência. Então, nesse momento do isolamento social, onde todos ficaram dentro da casa, né? Em algumas situações, as casas com um espaço pouco adequado para a convivência de muitas pessoas, muito comum nas vilas, periferias, né? Aglomerados. A gente tem aquele ambiente e a convivência ali, ela acabou se tornando violência. Aprovamos também, no ano passado, no início da pandemia, uma lei que criou a delegacia virtual, que é um acesso para as mulheres que querem registrar, denunciar o crime de violência. Elas podem registrar o boletim de ocorrência pelo aplicativo, pelo celular ou pelo computador e podem também solicitar ali a medida protetiva. Isso foi um grande avanço, porque imagine que elas dentro de casa... Uma delegacia virtual. Né, sendo violentadas ali, agredidas, elas não tinham condições nem de ir na rua pedir socorro, nem para uma vizinha. Então, a delegacia ela vem nesse sentido, de dar para essa mulher mais um canal para que ela possa, né, registrar esse boletim. Bacana demais, uma delegacia virtual. Agora, e o vizinho, que não tem, principalmente o pessoal mais simples, né? O pessoal mais pobre, às vezes não tem nem acesso à internet, está vendo a mulher apanhar, está vendo a vizinha apanhar. O que ele faz? O que o vizinho faz? Não vai lá, eles às vezes têm medo de ir lá entrar numa briga dessa, né? Para quem que a gente liga? Para quem que a pessoa liga? É para a Polícia Civil, é para a Polícia Militar, é para quem? Quem que ela chama? Ele pode ligar diretamente para a Polícia Militar, né, o mais recomendado, 190, para pedir esse socorro, para que a polícia possa ir em loco e identificar aquilo que está acontecendo. Ela vai ligar com uma suspeita, olha, estou percebendo que aqui no endereço tal está tendo um barulho muito característico de violência doméstica e familiar. Então, a polícia vai lá e a polícia faz a averiguação. Semelhante a essa questão, na sua pergunta do vizinho, já emendar aqui, várias iniciativas surgiram, né, no decorrer aí da pandemia para estender a mão para essas mulheres. E teve uma campanha do Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça,
que implementou o X vermelho, que a mulher, né, fazia um X vermelho na mão e quando ela fosse numa farmácia, ela apresentava esse X, que era o sinal de que ela estava precisando de ajuda. E aí, aquele funcionário da farmácia acionava a polícia. Ele não vai lá falar, explicar o assunto, não. Ele só fala para a polícia que aquela mulher está em situação de perigo. São estratégias que estão sendo utilizadas na perspectiva de salvar a vida dessas mulheres, né? E todas elas são extremamente importantes. Em relação a essa violência, deputada, a gente sabe que o feminicídio, ele não começa, quer dizer, do nada matou a mulher. Essa violência, ela tem um início, né? Às vezes começa com uma palavra mais dura, né? Como é que a senhora pode falar sobre isso? Sim, a violência, ela tem um ciclo, né? De fato, não é ali, chegou, pum, matou essa mulher. Até porque isso talvez não fosse caracterizado o feminicídio. O feminicídio, ele é um crime que mata a mulher pelo fato dela ser mulher. No que diz respeito à violência doméstica, inclusive, nós apresentamos na Câmara o violetrômetro, esse material que também nós deixamos disponíveis para mostrar para as mulheres, né, e para todos que receberam, inclusive os homens também, mas especialmente para as mulheres, porque a gente vai sinalizando aqui quando ela deve pedir ajuda, né? Então tem a parte que é amarelinha, que está falando do cuidado, mas olha que interessante. O que nós colocamos aqui, que são sinais de alerta. Fazer piada ofensiva, chantagear, mentir, ignorar, ciúme excessivo, culpabilizar, né? As mulheres são muito culpadas pelas coisas, humilhar em público, são sinais de cuidado. Sinais onde a mulher deve tomar alguma reação, ela precisa reagir. Quando o companheiro ou, né, o namorado, o agressor, ele intimidar ou ameaçar, controlar ou proibir, né? Não pode falar com a vizinha, não pode falar com a família, não pode mais estudar, né? Não pode vestir essa roupa. Não pode vestir essa roupa, não pode cortar o cabelo. Destruir bens pessoais, pegou o celular, pá, jogou no chão. Machucar, dar tapinhas, beliscar, empurrar, dar tapas. Essa mulher já precisa se preparar, porque ela está Isso é um sinal entrando claro de violência. para uma intensidade, né? A violência está tomando intensidade. E quando ela tem que denunciar, porque ela está correndo perigo. Quando, aqui no vermelhinho, chutar, confinar ou prender, ameaçar com objetos ou armas, ameaçar de morte, mesmo que verbalmente, forçar uma relação sexual, cometer o abuso sexual, violentar e mutilar. Quando chega nesse grau, o próximo é o feminicídio. Então, claro que isso aqui não é uma receita, né, professor? Isso aqui é um alerta e que a gente chama a atenção de todos, especialmente das mulheres, para que elas possam se identificar, porque muitas vezes, professor, a mulher só se dá conta que ela está sendo violentada quando ela está sendo mutilada, já está no último grau. Está próximo, infelizmente, de perder a vida. Deputado, vamos fazer um rápido intervalo, conversa muito boa, quero voltar no terceiro bloco falando sobre o projeto e a cartilha Sempre Vivas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos, não sai daí, já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa e hoje recebendo a deputada estadual Ana Paula Siqueira. Deputada, eu falei que quero falar sobre Sempre Vivas, antes disso tem dois assuntos que eu acho importantes que a gente precisa abordar. O primeiro deles, você é educadora, professora e parece que você apresentou um projeto para a inclusão na grade, né, curricular do ensino médio sobre dar mais informações sobre a Lei Maria da Penha, né? Como é que é isso? Sim, nosso projeto está tramitando na Assembleia e ele inclui como uma disciplina no currículo escolar do ensino médio noções sobre a Lei Maria da Penha. Qual que é o meu intuito, né, meu desejo com esse projeto? É que nós possamos trabalhar no ambiente escolar com as nossas adolescentes e jovens um conhecimento da Lei Maria da Penha, dos 5 tipos de violência, das medidas protetivas, de como pedir ajuda, né, do que as mulheres, qual que é a rede de apoio que elas têm disponível. Acreditando num processo de educação desses adolescentes e jovens, né, conhecendo melhor a legislação, conhecendo melhor as questões de violência, a tendência é que eles possam não cometer esse crime e, ao mesmo tempo, eles vão perceber o que acontece nos seus ambientes familiares. E eles podem ajudar, né, as suas mães, as suas irmãs, as suas avós. Vão ficar mais atentos, né? Ficar mais atentos. Ao mesmo passo que quando a gente trabalha na escola, a gente trabalha o aluno,
a comunidade escolar, né, os educadores, toda a equipe que está ali na escola, e a gente família, chega né? na família. Então, é uma estratégia para, de fato, fazer uma intervenção nessa cultura da naturalização da violência. Bacana. Um outro assunto é o banco de empregos para mulheres vítimas da violência doméstica. Como é que é isso? Professor Eugênio, esse é um projeto que nós apresentamos, é de minha autoria, foi apresentado na Assembleia Legislativa, é lei, dia 7 de agosto, ele foi, dia do aniversário da Lei Maria da Penha, 7 de agosto de 2020, foi sancionado. Bacana. E nós estamos trabalhando a regulamentação junto com a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, responsável pela pasta de políticas para as mulheres. O nosso intuito com o Banco de Empregos é dar para essas mulheres vítimas de violência doméstica uma oportunidade. A pesquisa dada ao Senado nos mostra que a segunda motivação da mulher não registrar uma ocorrência é porque não trabalha, é a dependência financeira do seu agressor. Então, nós precisamos dar a essa mulher essa autonomia, uma oportunidade para ela entrar no mercado de trabalho e aí ela decidir o que ela quer fazer da vida dela. Quando eu falo de emprego e de trabalho, professor, importante, eu não estou falando apenas do recurso, do salário, da grana que ela recebe no final do mês. Eu estou falando da perspectiva que se abre para essa mulher, do contato com outras pessoas, com outras realidades, de vislumbrar um novo horizonte, dar a ela condições ou dela sair daquele relacionamento ou até repactuar, né? Porque se ela tiver condição de definir sobre o que ela quer fazer, ela tem. A gente tem mais chance até dos relacionamentos serem melhores, claro, né? de aprender, de se posicionar. Exato. Então, essa é um trabalho que, apesar da lei ter sido aprovada, nós já temos um ano, ela não foi regulamentada. Estamos trabalhando em parceria com a SEDES para que seja feita uma regulamentação desse projeto, de modo que ele possa atender à especificidade do nosso estado, que é muito grande e muito diversa. Realizamos, na semana passada, uma audiência pública na Assembleia, trazendo os modelos de bancos de emprego que funcionam com êxito no Brasil hoje. É o Banco de Emprego em Brasília, no Distrito Federal, chamado BEM, e um banco de empregos em São Paulo, chamado Tem Saída. São dimensões menores que a de um estado, mas eu tenho a convicção que Minas Gerais vai ser pioneira aí nesse estender as mãos para as nossas mulheres. Bacana demais, muito bom, iniciativas fantásticas. Eu quero falar agora sobre o Sempre Vivas, né? Esse projeto que também foi apresentado na Câmara Municipal de Caratinga, né? E o que é essa cartilha, qual que é o objetivo desse projeto? O objetivo da cartilha é levar informação, né? É dar conhecimento para as nossas mulheres sobre os serviços de atendimento que ela tem à disposição em um caso de necessidade por estar sendo vítima de violência doméstica e familiar, e também esclarecimento sobre a Lei Maria da Penha. Então, tudo isso nós já colocamos aqui, do que traz a Lei Maria da Penha, é importante ser conhecido e tem aqui nessa cartilha. Assim como o que eu faço se eu estiver sendo agredida, onde eu procuro, a quem eu recorro, o que tem disponível, como que eu acesso, é por telefone, é virtual. Então, a cartilha ela se preocupou em reunir todos esses elementos para deixar fácil, acessível para as mulheres. E o nosso desejo, professor, é que essa cartilha chegue nas mãos de muitas mulheres, que possa chegar lá na comunidade rural mais distante, que muitas vezes não tem internet, mal, né, ela tem acesso à televisão, então que ela possa ter esse material em mãos para pedir socorro e para socorrer outras mulheres. Muito bom. Deputada, infelizmente nosso tempo está acabando. Você tem aí 2 minutos para suas considerações finais. Vai se dirigir para essa câmera aqui e deixar o seu recado para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas. Eu quero já te agradecer pela presença, por ter tirado esse tempo na agenda, te parabenizar pelo seu trabalho. Bacana demais, uma educadora exercendo um mandato com essa dignidade toda, com essa preocupação toda e com um projeto tão bacana. A Câmara é sua. Eu quero agradecer todos e todas que estão nos acompanhando, agradecer, professor, pelo convite, de fato, um papo muito agradável. Mas nós estamos falando de uma coisa muito séria, que é a violência doméstica, familiar, especialmente contra meninas e mulheres, e que nós precisamos fazer uma força-tarefa conjunta na nossa sociedade, porque é responsabilidade de todos nós, de homens, mulheres, de toda a nossa sociedade. Então, professor, a Assembleia de Minas, ela vem trabalhando
de forma intensa, de forma vigorosa, para garantir políticas públicas que possam, de fato, salvar a vida dessas mulheres. E estar aqui em Caratinga para apresentar esse trabalho, para fortalecer essa rede de apoio, para lançar, inclusive, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher municipal, esse é um grande avanço, né? E eu acredito que é assim que a gente constrói políticas públicas, é assim que a gente pensa naqueles que estão mais vulneráveis na nossa sociedade. Eu agradeço, deixo um convite para cada uma e cada um de vocês conhecer um pouco mais da atuação da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e conhecer o nosso mandato também através do nosso site www.anapausiqueira.com.br. Muito bom. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. O nosso agradecimento à deputada por essa sensacional entrevista, por esse gostoso bate-papo, muito esclarecedor, e a você, claro, pela audiência. Até a próxima, se Deus quiser.